Deixa eu ver se deu certo. Boa tarde a todos. Vamos complementar aqui com os colegas, inimigos do fim, né? Últimas aulas. Então, a gente vai falar sobre um tema, como colocar o tema de ablação de arritmia ventricular. Eu estou com o meu já. Quando relacionar a ablação de ventriculares nesses pacientes, né, com prolapso de válvula, quando indicar e como proceder. Então, o que a gente vai passar, vamos tentar buscar tudo que os colegas colocaram até agora nessa paciente. Uma paciente de 63 anos, que tem um treinamento associado a uma regurgitação mitral importante, ela tem um prolapso de válvula mitral bicúspide e fibrilação atrial paroxística. E está tendo essas sístoles ventriculares. Ela tem uma história bem interessante. Ela teve uma parada cardíaca durante uma indução anestésica de gravidez ectópica há mais de 20 anos. E ela internou eletivamente para fazer a plastia dessa válvula mitral. Só que durante a indução anestésica, começou a aparecer essas sístoles ventriculares, FV, PCR, cardiovertida e, inteligentemente, alguém suspendeu a cirurgia. Então, essa paciente é que a gente tem que tentar avaliar. Foi para a coronariografia, coronárias normais, não tinha evidência de espasmo, a ressonância mostrou uma cicatriz focal na ponta do músculo papilar, que os colegas falaram que é um marcador de risco já, né? Exames laboratoriais estavam normais, só mesmo com a carga de fibrose nessa cicatriz bem focalzinha ali no músculo papilar. E a pergunta, né, por que essa paciente teve essa parada cardíaca? Relacionando o que a gente viu até agora, a gente consegue entender um pouquinho esse mecanismo? Creio que sim. O colega falou, Bruno, no começo, que tem esses 3 mecanismos. Vamos mexer neles e tentar achar para esse paciente. Se eu colocar substrato, sim, ela tem cicatriz. Se eu colocar um mecanismo, ela tem extrasístole próxima do tecido de condução, que acaba caindo perto do tecido da onda T. E os gatilhos a gente não consegue descobrir neste exato momento. Mas sim, isso são os fatores que induziram ela a provavelmente ter uma extrasístole induzida uma fibrilação ventricular e uma parada cardiorrespiratória. Então, é importante a gente estar relevante esse tema. Às vezes você pode ter uma escolha divina, que pode passar só numa dedadinha e você cair na rua, mas esse risco tem de 2% da população por ano de ter morte súbita associada a esse tema que a gente está trabalhando com vocês aqui, que alcança 4% da população geral com prolapso de válvula. E o porquê disso? O tecido de condução ele é muito próximo, isso que dá medo para a gente. Essas extrasístoles elas vêm próximo do tecido de condução, na imagem abaixo, então por isso que as extrasístoles muitas vezes são muito precoces e muito perto do final do intervalo ST, causando esse mecanismo de taquicardias sustentadas, com a gravidade que ela tem. Então, a gente já viu que se o paciente se não tem fator de risco, o risco acaba sendo 0,2%. Mas se esse risco aumenta, associado ao que os colegas colocaram nos slides deles, vai para 1,8%. E a gente começa a ver que eu tenho muito extrasístole nessa população. Eles têm 40% a 60% dos pacientes que têm prolapso de válvula, eles têm extrasístoles ventriculares. E essas extrasístoles são conhecidas como causas de morte súbita, bem como a relação delas está mais associada ao músculo papilar. E quando a gente consegue tentar achar a localização por esse estudo, a gente vê que ele é mais relacionado ao músculo papilar posterior. Somando a extrasístole que a gente tem, aqui os colegas colocaram como sinais do Pickel-Halbe, a disjunção do anel mitral, eu posso estratificar um pouquinho melhor, tentar usar mecanismo de dispersão, padrão de strain pelo ecocardiograma. Juntando tudo isso, a gente vai conseguindo ver também que quando eu tenho disfunção desse anel, ele é muito raro, né? Acaba sendo 5% com a localização relacionada da onde vem a extrasístole. A questão é que eu tenho cicatriz também. E essa cicatriz, ela tem correlação com morte súbita ou não? A gente sabe que ela é muito focal. O caso dessa paciente que eu mostrei para vocês, ela vem da base inferior-lateral da parede do músculo papilar, muitas vezes. E, às vezes, ela pode ser encontrada na ressonância, como foi esse caso. E esse tipo de paciente, eles acabam tendo também cicatrizes que migram. A fibrose, às vezes, está no local, às vezes você pede outra resta, ela progride. Ela pode ter mudança desse padrão, assim como eu também posso não ter, como nesse caso aqui. 33% dos pacientes não tinham nem uma alteração de mudança de fibrose relacionado à progressão da sua doença de regurgitação da válvula mitral. Que acaba aqui. A estratificação, a gente está vendo aqui com os colegas. Não vou entrar muito nesse cenário, porque a gente já viu que tem que fazer eco, posso fazer ressonância, posso fazer PET-CT, a gente vai discutir um pouco mais desses temas. Mas a ablação, nesse caso, ela pode ser interessante.
Então, eu posso me compor de ferramentas que me ajudem nisso. O eco é fundamental para estas cistas que vêm dessa localização que a gente vê na imagem de cima. Segunda metodologia, utilizar mapeamento eletroanatômico. A gente está vendo na imagem da direita como eu posso deixar isso de uma forma mais organizada, mais fácil, mais palatável para a gente entender, sendo que o branco é uma corzinha que quer dizer que está nascendo essa extracístole dali. E eu consegui, com radiofrequência ou por crioterapia, que dá uma estabilidade um pouco maior, mais longo tempo de referência, eu consigo fazer com radiofrequência. Não temos respostas com PFI nessa população ainda, mas eu consigo tentar mudar alguma coisa nesse paciente. Pacientes com burden de fibrilação de extracístoles, 30%, 40%, igual nesse caso aqui, com eco de 1 ano, com menos de 300 extracístoles no roto de 24 horas. Então, a gente acaba tendo uma melhora, a gente vê na hora isso, e a gente percebe que isso vem se mantendo com o avanço das tecnologias e que a gente pode estar sobrepondo. Agora, vocês podem me perguntar se a gente muda o risco de morte súbita dessa paciente fazendo ablação. Ela ainda é do gênero feminino, ela ainda tem esse prolapso da válvula mitral dela com regurgitação moderada. Lembre que ela tem anormalidades no eletro de base ali, ela tem o sinal de Pickel-Haube, que foi discutido pelos colegas. Ela tem cicatriz miocárdica por ressonância, que vai ser um tema de indicação de CDI. Então, provavelmente, o que fizemos não é totalmente suficiente. Mas o que a gente sabe é que a ablação por catéter em prolapso de válvula mitral, ela pode ter um excelente sucesso nesse tipo de supressão de tempestade elétrica. O paciente já tem CDI. Diminuição gigantesca do burden de extracístoles ventriculares, que foi o que aconteceu com o nosso paciente, diminuiu para menos de 1%, né? Mas ainda tem recorrência de outras formas de ectopias que a gente não sabe o que fazer com esses pacientes. 2 a cada 14 pacientes migram a ectopia. Você faz, você está feliz, dá 1, 2, 3 anos, você vê outra extracístole. Puxa, mas é outra morfologia, não é que eu fiz a ablação. E às vezes a gente tem que tentar ir para um outro procedimento muitas vezes. Então a diretriz para essa localização de extracístole, ela acaba sendo uma classe 2A, nível de evidência C para o nosso último guideline. É o que a gente tem de dado e é o que a gente pode propor para o nosso paciente. E que mensagem que eu posso trazer para vocês? Que estratificar o risco, ele é muito desafiador, porque tem vários critérios que a gente tem que botar na mesa. Os marcadores estão começando ainda a ser desenvolvidos, né, para a gente ter uma coisa mais palatável. Eu preciso de estudo um pouco mais prospectivo para a gente definir quem é esse paciente de baixo, moderado e alto risco. A decisão tem que ser individualizada. Cada vez mais a gente está vendo nesse congresso que discute e individualiza o paciente. Isso é o dia a dia nosso no consultório, né? E a ablação para esse tipo de paciente, ela com sintomas que tenham sintomas relacionados às extracístoles, que tenham alta carga de extracístoles ou que tenham presença de choques relacionados aos ataques cardíacos ventriculares, fortemente a gente recomenda. Seria isso a minha mensagem final. Vou dar 4 minutos para o Dr. Komiyoshi tirar o atrasado aí. Obrigado.